uma jovem, que tinha um relacionamento com o Ítalo. Os dois tiveram uma discussão e ela pega o 90 e liga para a polícia e fala, sofri violência doméstica. A polícia militar vai para casa. Chegando lá, faz o atendimento, mas a polícia militar recebe a informação, no local, de que os dois iriam se acertar, de que ele sairia da casa e que ficaria tudo bem. 2 horas se passam, uma nova chamada para um 90. Quando os policiais recebem a ligação, já sabiam que era lá. A briga de casal, é naquela casa. Vão para o local, chegam na casa e encontram a Midiane deitada no chão, com várias facadas pelas costas. Tinha sido golpeada pelo companheiro, que vazou antes da chegada da polícia. Levam a jovem para o hospital, mas infelizmente os ferimentos eram muito graves e ela acabou morrendo. Tá aqui o hospital para onde ela foi levada. Wesley Lemos está lá junto com o Lucas de Jesus, trazendo informações pra gente. Wesley, o que os vizinhos falam, né? Era um casal problemático, vivia brigando, foi uma situação momentânea. O que você conseguiu apurar, Wesley? Aparentemente, para uma situação momentânea. O casal não era conhecido aqui na rua por brigas, algo nesse sentido, por discussões. Já teria terminado algumas vezes e reatado por conta de ciúmes, segundo a família, mas não eram brigas frequentes que os vizinhos ouviam aqui nesta casa. No entanto, Tô com um pequeno problema de sinal do Wesley, já vou voltar com ele. Tá lembrando que ele tá em Florestópolis. Acompanhando esse caso, voltou? Pode deixar de falar. Pois é, Parra, nós estamos aqui, olha só, a casa é um portão branco, aqui uma casa pequena, em frente à casa tem um veículo Corsa, inclusive é um veículo do homem que teria cometido esse crime que fugiu aqui do local. A Midiane, a mulher que morreu, ela tem 38 anos, 37 anos, aliás, e o marido dela, então, eles moravam juntos, o Ítalo Emanuel da Silva Batista, 24 anos, que está foragido até agora. Um detalhe que também chama muita atenção, Parra, que a sogra dela, ou seja, a mãe do Ítalo, mora na rua de trás. E quando aconteceu essa confusão, que a polícia militar foi chamada, ele saiu aqui da casa e foi para a casa da mãe. Chegou lá transtornado. A mãe disse que nunca viu o filho daquela forma, pegou uma faca e voltou aqui para a residência. Claro, a dona Márcia veio correndo atrás, desesperada, atrás do filho para tentar evitar que esse crime acontecesse. Quando eles chegaram aqui, o filho pulou pelo telhado, entrou pelos fundos e a mãe dele ficou ali no portão gritando para a Midiane não abrir a porta, que ele estava com uma faca, tentou abrir o portão não foi aberto, essa mulher não conseguiu abrir o portão e ali, do portão, ela viu o filho matar a nora, então, ali na garagem. É uma cena realmente muito trágica. Essa mulher também conversou com a gente de forma exclusiva, vai contar todo esse relato aqui na tela do Balanço Geral. Nós estamos aqui no local, Parra, e até agora o Ítalo não foi encontrado. A polícia também está realizando buscas aqui em Florestópolis, aliás. Essa é a foto do Ítalo, coloca a foto do Ítalo pra mim, tá sendo procurado pela polícia. Você tem informações, pessoal de toda a região. É questão de honra pra polícia poder encontrar. É claro, Wesley, a família é desesperada nesse momento. A mãe, inclusive, chorou na entrevista para você, Wesley. Desesperada. E não conseguindo acreditar na morte da filha. Parra, nós conversamos com a mãe do Ítalo, né, que está foragido. Ela não conseguiu acreditar no que aconteceu, que a nora morreu nessa situação, que o filho dela cometeu esse crime. Segundo ela e também os moradores aqui da região, o Ítalo, trabalhador, trabalha há 5 anos em uma empresa que teria perdido a cabeça no momento de descontrole, cometeu esse crime. A Midiane, infelizmente, não volta, é um crime gravíssimo, todos esperam por justiça nesse momento, que ele seja encontrado, que ele seja preso. O corpo dela já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina, foi liberado para a família. Velório e sepultamento devem ser realizados nas próximas horas. É um crime gravíssimo aqui no norte do Paraná. Esse homem então matou a companheira e a Midiane, Parra, tem uma filha ali de aproximadamente 8 anos, que não é desse relacionamento, é de um relacionamento anterior. Está neste momento com o pai e, claro, também está extremamente abalada, perdeu a mãe em uma situação tão triste como essa.
criança. A criança, inclusive, estava na casa no momento em que esse crime aconteceu. Os vizinhos aqui também estão extremamente abalados, conversaram com a gente. Parré é um bairro considerado tranquilo. Um crime tão grave como esse foi registrado na madrugada aqui em Florestópolis. Coisa, gente, situação absurda, né? A mãe do assassino chorou pro Wesley, porque não conseguia acreditar em tamanha crueldade. Nós mostramos no começo da semana um feminicídio registrado em Rolândia e diziam que o casal brigava muito. Viviam em pé de guerra, era questão de ciúmes e tal. Não que justifique, mas os vizinhos falam assim, ó, viviam brigando direto. Uma hora uma coisa ia acontecer. Nesse caso, não. Uma situação momentânea, só que a polícia militar vai pro local. E os dois disseram que iam se acertar. Aí ele falou, vou sair de casa, beleza, resolveu a treta. Como acontece muitas vezes, a polícia militar não pode chegar e prender alguém e falar, vem cá, você brigou? Vou te prender. Se a companheira vai lá e permite, fala, não, tá tudo certo, a gente vai se acertar, eles dão a segunda oportunidade. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E tem pistas dele, Wesley? A polícia sabe para qual cidade ele foi? Tá fazendo buscas pela região, Wesley? Até agora não, Parra. A Polícia Militar, também a Polícia Civil estão empenhadas em encontrar esse homem aqui em Florestópolis. Então, denúncias neste momento também são fundamentais para a polícia. Ressalto que o carro dele ficou em frente à casa onde o casal morava, onde aconteceu esse crime. Hoje pela manhã também nós presenciamos aqui amigas da Midiene, também, enfim, familiares que vieram retirar as coisas aqui da casa, principalmente os amigos. O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal de Londrina. Nós fomos também até a casa da mãe dela, Parra, mas a mãe dela estava em Londrina para fazer a liberação do corpo, não estava aqui em Florestópolis no momento em que nós fomos até o local. Estamos percorrendo aqui toda a cidade para entender ainda mais sobre o que teria acontecido. Fato é que esse homem segue foragido e neste momento denúncias podem ajudar a polícia. O Wesley ficou por lá, conseguiu os depoimentos que a gente vai trazer para você com exclusividade. A única equipe a conversar com a mãe do assassino. E imagina a dificuldade para vocês, Wesley, até uma informação de bastidor, se você puder trazer. Como é que se consegue falar com a mãe do assassino? Porque uma coisa é você falar com a mãe da vítima. A mãe da vítima transtornada poderia falar. Mas a mãe do assassino tem que ter muita habilidade para conseguir uma entrevista como essa, Wesley. Realmente muito difícil, Parra. Nós conversamos com os familiares dele e a dona Márcia viu tudo, né? Ela não conseguiu dormir até agora, está extremamente abalada. Eu cheguei até ela já estava chorando muito. Ela não consegue acreditar que o filho cometeu esse crime. Aparentemente era um filho que tinha um comportamento tranquilo e teria perdido então o controle, né, em um momento que estava ali totalmente alterado, cometeu esse crime. E ela viu tudo, ela tentou evitar, ela correu atrás do filho e viu o momento em que a nora foi esfaqueada. Imagina para a mãe então guardar essa cena. Ela disse que viu o olhar de desespero do filho no momento em que ele também saiu correndo daqui. Ela conversa com a gente, relata tudo o que aconteceu, também fala um pouco sobre o histórico do relacionamento deste casal, aqui na tela do Balanço Geral, muito nervosa. E o detalhe, a mãe espera pela prisão do filho. Ela quer que o filho pague pelo que fez, mas claro que está também extremamente abalada porque a nora morreu. Ela também se compadece com a família da Midiane, sabe que a mulher não vai mais voltar e quer que o filho seja preso, que pague pelo crime que cometeu. Parra. Ou seja, é uma mãe que não está passando a mão na cabeça do filho nesse momento. Ela se revolta, ela se choca, tá aqui a mãe. Ela fica triste, mas ela presenciou um assassinato. Um assassinato cruel e covarde pelas costas contra uma mulher. De alguém que dizia que ia se acertar a situação, falando, a gente vai se acertar, fica tranquila. Eu saio da casa se for o caso. E não foi o que aconteceu. E você presenciar a morte de uma mulher pelas costas, como ela presenciou, sendo cometido pelo próprio filho, é de arrebentar o coração no meio. Já já a gente vai trazer mais sobre esse caso, tá? A polícia faz buscas para tentar encontrar o Ítalo que matou covardemente a menina. Vamos voltar para Florestópolis, é o assunto de destaque hoje do Balanço Geral, da morte de mais uma mulher. A segunda morte grave na semana, o segundo feminicídio registrado na semana e de um casal que aparentemente não vivia em pé de guerra. Os detalhes, os bastidores, só quem sabiam eram os dois. Mas os vizinhos contaram que era um casal tranquilo e que ontem, infelizmente, covardemente, cruelmente, o Ítalo acabou matando a Midiane.
corpo dela foi sepultado aí já, Wesley? Foi trazido por ML? Como é que está a situação do corpo da Midiane, hein, Wesley? Ainda não foi sepultado, né, Parra? Foi liberado há poucos minutos, no fim da manhã, do Instituto Médico Legal de Londrina, o corpo da Midiane de Oliveira Silva. Ela tinha 37 anos e morava, então, já há cerca de 5 anos com o Ítalo Emanuel da Silva Batista, de 24 anos. Ele que está foragido neste momento, depois que matou a companheira nesta casa aqui em Florestópolis. O crime aconteceu durante a madrugada. Até agora ele não foi encontrado. Um detalhe que chama a atenção, que a Polícia Militar já havia passado pela casa antes do crime e ele foi até a casa da mãe dele, então pegou a faca para cometer este feminicídio. O detalhe que chama a atenção também, viu, Parra? Os vizinhos aqui observaram, né, que a Polícia Militar estava aqui na rua. Depois que a situação foi controlada, os vizinhos entraram para as casas e depois ouviram um barulho da dona Márcia gritando por socorro para tentar evitar a morte da nora. Nós conversamos com o vizinho, o Romeu Aparecido da Silva. Ele é advogado, ele tem mais detalhes do que aconteceu, ele conseguiu perceber toda essa movimentação aqui na casa. E detalhe, o casal não brigava com frequência, já havia um histórico com alguns términos, inclusive um há poucos meses, há cerca de 3 meses, por questão de ciúmes, mas voltaram, reataram o relacionamento, estavam morando aqui nessa casa, como explica o vizinho, a confusão que aconteceu na madrugada agora, aqui na tela do Beijinho. Já tinha ido lá a primeira vez e daí ele já tinha batido nela, pelo jeito já tinha batido nela. Daí uma vizinha que socorreu ela do lado, levou ela para dentro da casa dela. Enquanto ela estava, daí ela ficou na casa lá e daí ele saiu de carro. Daí ele voltou uns 10 minutos depois, ele voltou pegando as coisas dele e ela estava dentro da casa da vizinha. Ele entrou e daí ele começou a pegar as coisas, daí a polícia chegou. E a polícia pegou, deu voz de prisão para ele ficou dentro da casa, estava dentro da casa, da residência, sentado no chão. E daí, mas com a conversa, depois ela conversou a polícia conversou com ela e ela ficou com dó dele, ele falou que ia trabalhar hoje, né? E daí acabou liberando ele. E daí 10 minutos eu entrei para dentro da minha casa. Daí uns 10 minutos, assim, eu ouvi outro barulho no portão. Daí eu abri a porta de novo para ver, daí a filha dela estava do lado de dentro da casa, tentando abrir a porta. A mãe dele estava tentando abrir e ela já estava esfaqueada. E ele vinha subindo, passando por cima da casa, porque ele subiu na casa, no telhado, e passou pelo canto da churrasqueira e entrou lá e fez o assassinato, né? Aí ele conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir, eu até corri atrás dele, só que ele estava armado, né? E o vizinho que estava do lado falou, não, ele está armado, e deu a faca voltando. E daí eu voltei para casa, daí a polícia chegou no momento, é isso que a gente viu. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Do nada o negócio acontecer. E o que chama atenção, Wesley, é o fato da Polícia Militar ter ido para casa, ter recebido pelo 190 uma reclamação, uma denúncia de violência doméstica, ter chegado no local e aparentemente tudo ter sido controlado. Mas 2 horas depois, um outro chamado. E já a Midiane praticamente sem vida, Wesley. Na mesma casa, né, Parra? Realmente a Midiane estava com ferimentos considerados graves. Ela foi levada até o Hospital Municipal aqui de Florestópolis, foi atendida, mas poucas horas depois não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar também comenta essa situação. Em detalhe, viu, Parra? Agora há pouco, né, o casal entrou aqui na casa da Midiane, enfim, para buscar as roupas. É o pai da filha dela, ou seja, o ex-companheiro dela veio buscar as roupas da filha, confirmou que a filha dele tem realmente 8 anos, que ela estava na casa e, claro, está muito triste e extremamente abalada, já que perdeu a mãe em um choque tão grande como esse. Nós vamos ouvir agora a Tenente Barroca, que é da Polícia Militar, falando sobre essa situação. A PM veio pela primeira vez, depois quando voltou, infelizmente, o crime já havia acontecido. Vamos ouvi-la. Chegando no local, a equipe se deparou com um casal, o qual informou que havia tido uma discussão em momentos anteriores, mas já haviam acordado que o convivente sairia do local. Cerca de 2 horas depois, encerrada esta ocorrência, onde o convivente já havia se retirado do local, a polícia foi novamente acionada para uma situação de violência doméstica. Chegando no local, a equipe se deparou com a vítima caída no chão e atingida por golpes de faca em suas costas. Ela estava numa situação crítica
De imediato foi acionado o atendimento médico que conduziu ela para o hospital do município de Florestópolis. No hospital, ela não resistiu e veio a óbito. Os policiais militares tentaram contato com este convivente, porém não obtiveram êxito. Também familiares relataram não ter visto mais este indivíduo após o ocorrido. A equipe policial militar realizou o boletim contendo as informações e cabe agora à Polícia Civil as demais investigações quanto à autoria do possível crime. Viu então o que a Tenente Barroca falou, né? Foram para casa, receberam a chamada pelo 190, chegam até lá, os dois iriam se acertar. A PM vai embora. 2 horas depois, uma nova ligação para o 190 e quando chega, a Midiane está deitada no chão, já com as facadas nas costas. Importante, né, Wesley? Está no local dos fatos. Florestópolis é cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Um bairro aparentemente tranquilo onde você está, bem tranquilo, o típico de cidade pequena. Mas é importante estar no local, né, Wesley? Para poder ouvir, para poder ter o sentimento das coisas mesmo, né, Wesley? E a só nossa equipe de reportagem está aqui no local, em frente à casa onde o crime aconteceu. Fomos até o hospital, fomos até a casa da sogra da Midiane, até a casa da mãe dela, enfim, até todos os pontos dessa história. É exclusividade aqui no Balanço Geral, a nossa equipe aqui no local conversando com essas pessoas. Então aqui, ó, a casa é uma casa muito pequena, vocês conseguem perceber, é uma casa em que a garagem vem até a frente, ou seja, ninguém conseguiria entrar na casa pela frente com o portão fechado. Você consegue perceber essa situação. Agora o portão está aberto, como eu te expliquei, né? Um casal acabou de entrar na casa, mas com o portão fechado ele não conseguiria entrar. Então o Ítalo, segundo as testemunhas, a mãe dele também confirmou para nós em entrevista, ele pulou, né? Subiu no telhado, pulou e entrou pelos fundos da casa para cometer esse crime. A mãe dele estava aqui em frente, pá. A mãe dele veio correndo, desesperada, foi até o portão e ficou gritando aqui no portão para o filho, ó, não faça isso, gritando também para a nora deixar a porta fechada ou abrir o portão para que ela pudesse entrar e evitar o crime. No entanto, aqui desse portão, em um momento de muito desespero, ela viu o filho esfaquear a nora, infelizmente. Um momento de muito desespero para essa mulher, a dona Márcia, que também conversou com a gente, com exclusividade, ela relata tudo o que aconteceu. O detalhe, pá, é esse, o carro do Ítalo ficou aqui em frente à casa e até agora ninguém veio buscar esse carro, ele está foragido. Que desespero, viu, gente? Que desespero, viu? As pessoas estão revoltadas aqui no WhatsApp. Revoltadas aqui no WhatsApp, né? Achei que era notícia velha, viu, Parra? Mais um feminicídio, mas não é. Infelizmente não é, viu, Sandra? Infelizmente não é. Outra pessoa falou o seguinte aqui. Ô, Parra, tem muita gente assim. Também tem uma filha, Parra, que é casada com um cara que bate nela, Parra. Uma hora pode matar. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Ah, mas briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Põe a colher, é tua filha. Denuncia pra polícia, fala, filha, tô contigo, viu? Você pode vir morar aqui. Larga a mão desse crápula aí, desse bandido. O Parra, relacionamento ioiô, ioiô que vai e volta, né? Pode ser tóxico, Parra, pode ser perigoso. Casal não pode achar normal, viu, Parra? Ainda mais quando tem filhos. Enfim, tragédia que aconteceu. Triste, viu, Wanda? Triste, mais um crime covarde. O cara ter a ousadia de dar uma facada nas costas de uma mulher, cara do céu, são coisas que não entram na minha cabeça. De verdade, não entram na minha cabeça. O Wesley tá comigo, tá? E daqui a pouco a gente vai trazer a entrevista da mãe do Ítalo. A mãe do Ítalo vai falar com a gente. E ela pede, essa é a imagem dela chorando, ó. Ela quer que o filho seja preso, Wesley. É isso, Parra. Ela quer que o filho seja preso, né? Claro que também está extremamente abalada com essa situação. E detalhe, agora eu vou mostrar para vocês como o Ítalo invadiu a casa. Testemunhas já vieram aqui me abordar para contar isso. Então vem aqui, Parra. Olha só, tem uma casa aqui com o muro verde. É uma casa com o muro um pouco baixo. Então ele teria subido por aqui, ó. Pisou ali perto desse relógio de energia, subiu no muro, passou por cima do telhado da casa vizinha. Aí ele anda aqui pelo telhado, passa para casa então que morava a Midiane, ele também morava nessa casa, pula para dentro da residência lá aos fundos. A mulher então estava aqui na garagem, ele corre e comete esse crime. E depois, Parra, no momento da fuga, já que a mãe dele estava gritando, desesperada, vendo essa situação, imagina só, pedindo por socorro para os vizinhos saíram.
foram até a dona Márcia e ele ainda estava em fuga. Ele pulou na outra casa ao lado, que tem uma casa com muro baixo, pula então para a rua e sai desesperadamente em fuga aqui pela rua, correndo a pé. Os vizinhos até cogitaram ir atrás dele, mas como ele ainda estava com a faca e somente 2 pessoas estavam aqui na rua, claro que também a segurança em primeiro lugar. Então essas pessoas ligaram para a polícia e foram atrás da ambulância do Hospital Municipal aqui de Florestópolis para tentar salvar a vida desta mulher. Então foi desta forma que o crime aconteceu. Ele entra pelos fundos, comete o crime e depois foge. A mãe dele viu tudo, né, Parra? Estava muito perto, viu o crime acontecendo e claro que são cenas que jamais ela vai esquecer na vida. O filho cometendo um crime tão grave como esse na frente da mãe. Quanto mais você fala, mais mensagens chegam aqui no nosso WhatsApp. Tem uma outra pessoa aqui que eu não vou divulgar o nome, falou o seguinte: Parra, minha filha vai casar e eu não sinto firmeza no rapaz, Parra. Mesmo namorando 5 anos, eu não estou feliz com o casamento dela. Mas nada do que eu falo ela dá ouvidos, Parra. Porque não sente firmeza, sabe? Não sente firmeza. Leandro de Aguapitã falou: o Ítalo tem que ser preso. É assim, né, Wesley? Vai despertando um sentimento de preocupação nas mães que têm filhos. Fala: poxa vida, será que minha filha tem um relacionamento saudável? Será que pode acontecer uma coisa? Por quê? O caso da Midiane e do Ítalo, pelo que os vizinhos falavam, não era um casal que vivia em pé de guerra, não tinham se batido nem nada nesse sentido. Terminavam e voltavam, beleza, mas não era um casal violento, Wesley. Não era, Parra, e era um casal, um relacionamento que realmente não era aprovado ali por algumas pessoas da família, principalmente pela diferença de idade, que nós sabemos que não é um fator, né? Muitas pessoas aí têm relacionamentos com diferença de idade muito grande e são muito felizes, o casal dá muito certo, mas era uma preocupação muito grande da família, né? Ele, com 19 anos, começou a namorar com ela já tinha mais de 30 anos, ela morreu com 37 anos, ele tem 24 anos. Além desse fator, Parra, o ciúme, nós já falamos diversas situações, né, de brigas de casal que terminam, infelizmente, em tragédia e quase sempre a motivação são ciúmes. E desta vez não é diferente. Mensagens no celular, fotos, algo nesse sentido teria motivado essa briga. Claro que isso também será investigado pela Polícia Civil, mas algumas mensagens ali nos celulares, nós ainda não sabemos se no celular dela ou no celular dele teria motivado essa discussão que começou, uma discussão que foi ficando cada vez com o clima mais tenso. A Polícia Militar, como nós explicamos, foi chamada. A princípio ele seria conduzido à delegacia, mas a própria Midiane teria falado para a PM que não precisava levar ele para a delegacia, né? Ele disse que iria trabalhar no outro dia, mas sai da casa, busca a faca e comete um crime tão grave como esse. Então é um casal que aparentemente não brigava com frequência, mas o ciúme sempre foi presente neste relacionamento de aproximadamente 5 anos. Daqui a pouco eu vou voltar com o Wesley, para trazer mais informações pra gente, inclusive entrevista com a mãe do Ítalo. Ele que está em frente à única emissora de televisão que conseguiu as entrevistas, porque estava em loco. Estava em loco para conversar com as pessoas envolvidas, tá? Dessa tragédia em família. E já já tem também flagrante.